Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Se é a sua primeira vez aqui, sinta-se acolhido com um caloroso abraço. É muito bom estar com vocês todos. Convidamos a conhecerem as playlists do canal, pois todas as postagens são feitas com muito cuidado para os nossos visitantes e membros. E não se esqueçam de se inscrever e de clicar o seu joinha. Isso colaborará muito com o nosso canal e fará com que mais pessoas possam ser alcançadas por aqueles conteúdos que nós aqui divulgamos. Como narra São Marcos, depois da entrada de Jesus em Jerusalém no domingo de Ramos, montado num jumentinho, acolhido com gritos de hosana, ele foi ao templo e observou tudo. Dirigiu-se a Betânia, onde passaria a semana da Páscoa, e voltou ao templo no dia seguinte, começando a expulsar dali as pessoas que vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e os bancos dos vendedores de pombas. É Marcos capítulo 11, versículo 15. Jesus justificou a sua ação com uma frase do profeta Isaías, que ele combinou com outra de Jeremias. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Vós, porém, fizestes dela um covil de ladrões. Como podemos entender a atitude e as palavras de Jesus? Entre os exegetas, que estudam a Escritura para procurar esclarecer o seu significado, há 3 linhas de interpretação. A primeira defende a tese de que a purificação do templo não significava um ataque contra o templo como tal. Atingia apenas os abusos que estavam sendo ali realizados. Os comerciantes não estariam negociando ali sem licença dos chefes judaicos. Estes obtinham lucro com esse comércio, que ocorria no átrio dos gentios no templo. Essa mistura de templo e negócios não correspondia, porém, à finalidade do átrio dos gentios. Com o seu gesto, Jesus atacava essa ordem então em vigor, mas não queria violar a lei ou os profetas, e sim o costume corrupto. Isso inclusive explica por que não houve intervenção da polícia do templo na sua ação, e nem da coorte romana. As autoridades se limitaram a perguntar com que autorização Jesus tinha feito isso. As palavras de Jesus denotam que ele agiu em sintonia com o fim último da lei. Com a sua ação, ele pretendia dar verdadeiro cumprimento a ela, que estava sendo afetada pelo comportamento vigente. A segunda interpretação é a de um Jesus revolucionário, afiliado ao movimento zelota. Segundo o primeiro livro de Macabeus, capítulo 2, 24 a 26, esse movimento tinha por característica a atitude de Matatias, pai dos irmãos Macabeus, o qual, contra a ditadura grega, matou um homem que queria sacrificar publicamente aos ídolos. Diz a Escritura que ele se inflamou de zelo, arremessou-se contra o apóstata e o trucidou sobre o altar. Desde então, a palavra zelo adquiriu a conotação da disponibilidade de se empenhar pela força em favor da fé de Israel, de defender o direito de Israel por meio da violência. Segundo essa teoria, Jesus teria agido por um zelo como este. Porém, essa interpretação vai contra toda a mensagem de Jesus, que se opõe radicalmente à violência, como vemos no Sermão da Montanha, nas suas respostas às tentações de Satanás, a parábola do juízo final e a sua resposta à confissão de Pedro, para citar algumas passagens apenas. A violência não instaura o reino de Deus, por mais que possa estar apoiada em motivos religiosos idealistas. Não ajuda o humanismo, desumaniza. A terceira interpretação vê nos gestos e ações de Jesus na purificação do templo a sua intenção fundamental de tirar dali aquilo que é contrário ao conhecimento e à adoração comum de Deus por todos os povos. Ou seja, a intenção de abrir o espaço para a adoração a todos os povos. Um templo em que todos adorassem. Ela é explicada de muitas formas. Jesus entrara em Jerusalém montado num jumento. Ao tempo de Davi, isto representava a realeza. Zacarias apresenta o novo rei da paz cavalgando num jumentinho. No tempo de Jesus, no entanto, o animal dos poderosos era o cavalo e o jumento o animal dos pobres.
Então, já aqui, Cristo está mostrando que sua realeza é bem diversa da realeza dos homens. Zacarias também anunciara o reino desse príncipe da paz de mar a mar. Isso implicava expandir-se para além de Israel. Seria um reino em que os arcos de guerra serão quebrados. Na verdade, uma visão misteriosa do Evangelho que vai ao encontro dos pagãos, que atinge todos os lugares. Ainda em Zacarias, temos a imagem do pastor assassinado, que por meio de sua morte traz a salvação. E é daquele que foi transpassado, para quem se voltaria o olhar de todos. Já Isaías apresenta o quadro do servo sofredor, que oferece a vida pela multidão dos homens e traz a salvação. Depois da sua Páscoa, Jesus abre o Antigo Testamento ao entendimento. É ele o servo sofredor. É ele aquele que foi traspassado e para quem todos os olhos se voltariam. Essa multidão, na visão de Isaías, é ligada à salvação universal. De fato, o profeta prediz um futuro em que todas as nações adorarão o Senhor como o único Deus na casa de Deus. Na estrutura do templo, este espaço era o átrio dos gentios. Ali, todo o mundo é convidado a rezar ao único Deus. Então, a ação de Jesus purificando o templo sublinha essa expectativa, que permanecia viva na fé de Israel. Jesus sempre quer abrir Israel de modo que todos possam, por meio dele, reconhecer no Deus desse povo o único Deus comum a todo o mundo, a todos os povos. Por isso, esta corrente defende que na purificação do templo, como dissemos antes, a intenção fundamental de Jesus é tirar o que é contrário ao conhecimento e à adoração universal de Deus. Ainda que ele também queira tirar aquilo que é contrário à pureza da lei. Essa interpretação como que acolhe e ultrapassa a primeira. Algumas passagens da Escritura auxiliam a entendê-la. Por exemplo, João narra um episódio em que uns gregos que tinham subido a Jerusalém para adorar se aproximaram de Filipe e pediram para ver e falar com Jesus. Ao encontrá-los, Jesus responde enigmaticamente: é chegada a hora em que será glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morrer, permanecerá só. Mas, se morrer, produzirá muito fruto. Essa glorificação com a qual Jesus fala de sua morte tem um significado de fecundidade, do grão que dá muito fruto, que se estende de Israel a todos os povos. Jesus está encontrando aqueles gregos que pediram para vê-lo, porém vai encontrá-los em um nível muito mais profundo por meio da cruz. Virá como o grão de trigo morto e dará fruto no meio deles, que se multiplicarão adorando o verdadeiro Deus. É em Jesus crucificado que encontrarão o verdadeiro Deus. A partir da cruz, o único Deus se tornará reconhecível a todas as nações. Por outro lado, em Marcos, aquela falsa testemunha no processo de Jesus diz que ele teria declarado: eu destruirei esse templo feito por mãos de homens e em 3 dias edificarei outro que não será feito por mãos de homens. Está em Marcos 14, versículo 58. Na verdade, segundo João 2, versículo 19, Jesus tinha dito: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Jesus estava justificando as suas atitudes na purificação do templo. Dava a razão de sua autoridade a um pedido feito pela autoridade judaica. Pois perguntaram-lhe os judeus: que sinal nos apresentas tu para procederes deste modo? E João explica, no versículo 21, que ele falava do templo do seu corpo. Jesus é aquele que instaura o culto justo, correto, através de sua paixão. É o sinal de Jonas, que ficou 3 dias no ventre do peixe, que ele dá a Israel e ao mundo. A purificação do templo também deve ser vista como esta instauração do culto justo e correto. Porque a rejeição de Jesus com a sua crucifixão significa o fim deste templo, a destruição do templo antigo. O período do templo passou com a vinda de Jesus.
Chegou o novo culto, em espírito e verdade, como ele disse à samaritana em João 4, 23. E quanto ao zelo, de que tratava a segunda linha de interpretação, o que diz essa terceira fonte? Segundo o Salmo 69, verso 8, é por tua causa que eu suporto insultos. O zelo pela tua casa me devora, disse o salmista no versículo 10. No justo sofredor, os discípulos reconheceram que o zelo pela casa de Deus levou à paixão e à morte na cruz. É uma reviravolta radical no tema do zelo. Jesus transformou o zelo que queria servir a Deus pela violência no zelo da cruz, da obediência, e construiu o verdadeiro critério para o zelo, o amor que se dá. Essa última interpretação, tão abrangente, encontra confirmação também em 2 episódios com que Mateus concluiu a história da purificação do templo. Aproximaram-se de Jesus cegos e coxos e ele curou-os. Mateus 21, 14. Jesus contrapõe ao comércio de animais e à troca de moedas a sua bondade que cura. Essa é a verdadeira purificação. Jesus não vem como revolucionário com a espada, vem com o dom da cura. Dedica-se aos que estão afastados do convívio da sociedade por seus defeitos, pecados e enfermidades, rejeitados por ela. Mostra Deus como aquele que ama. Mostra o poder de Deus como o poder do amor. Em plena harmonia com tudo isso, Mateus narra que, diante da grande indignação dos príncipes dos sacerdotes e dos escribas, que assistiam a seus milagres e ouviam os meninos gritarem no templo Hosana ao filho de Davi, Jesus contrapôs. Nunca lestes estas palavras? Da boca dos meninos e das crianças de peito tirastes o vosso louvor? Palavras do Salmo 8, versículo 3. O louvor a Jesus virá sempre dos pequeninos, daqueles que são capazes de ver com um coração puro e simples e que estão abertos à sua bondade. Em qualquer povo, em qualquer raça, em qualquer nação. Mais um prenúncio do templo que ele veio construir, da purificação que ele veio trazer. Em suma, vemos que a terceira interpretação do nosso episódio da purificação do templo passa pela primeira, mas a aprofunda, com todo o significado, que é muito mais amplo e aponta para que deve ser o verdadeiro templo, o próprio Senhor.